porque o assunto é traição. Diria Marília Mendonça, traição não tem perdão. Não é isso, Deise Rosa? Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. É bem assuntinho pra gente pegar na ferida perto do Dia dos Namorados, né? Pra já doer assim, já começar o negócio fervendo. Porque às vezes o presente do Dia dos Namorados tá comprado É um já. chifre? Não, pode ser um chifre. Tá comprado já. Aí a pessoa, aquele clássico que vai parcelar o presente do Dia dos Namorados, mas no meio do caminho vai levar uma gaiada. Ai, socorro. É triste, né? Acontece. Chega lá no consultório, não chega? Vixe, várias vezes. Por que a gente falar sobre isso? Por que falar sobre isso? Porque quando a gente fala sobre esta ferida, né, ela mexe com muitas questões emocionais. Quando a gente fala de traição, lembrando que não é só no relacionamento afetivo. Nós temos traição no ambiente familiar, onde eu faço uma coisa, o outro faz outra e ninguém fica falando, ou onde eu escondo coisas. No próprio trabalho, onde, sei lá, alguém passa a perna. Sociedade, né? De modo geral, entre amizades, enfim. Mas a gente sabe que aquela que a gente sente, que tem a dor, que as pessoas procuram ajuda, geralmente é de relacionamento afetivo. Dói mais. Eu não sei nem dizer o que dói mais, né? Porque toda dor que é nossa, dói. Então, doer, eu acho que dói todas, mas a relação afetiva, ela muitas vezes a gente tem uma entrega. Né? Que nem sempre no trabalho eu tenho essa entrega para os meus colegas, então por isso que talvez a decepção ela é maior, porque eu acredito, eu idealizo algumas coisas, você se torna meu príncipe encantado e a minha princesa, e de repente eu descubro que você é sapo e bruxa. E aí nem era tudo aquilo que eu imaginava. Então, a decepção é algo que vem de uma forma muito grande. Essa decepção entra na ideia dos tipos de traições? A gente estava conversando para alinhar a pauta, você falou, tem tipos de traições. Aí eu te pergunto, quais são elas? Né? Então, assim, então, primeiro que a gente tem traições de diferentes modelos. Mas quando a gente fala de relacionamento, eu sempre gosto, e sempre quando chega alguém, eu fui traído, vamos olhar para as situações todas que estão acontecendo, né? Então, existem situações, por exemplo, existe aquela traição que chama traição permanente, onde isso é mais comum no mundo masculino, tá? Mas eu tenho uma família aqui e uma família lá não sei onde. E aí eu mantenho Ninguém por sabe anos, uma da outra, né? Muitas vezes não sabem nenhum, por anos mantém essas duas famílias e depois de um tempo elas se cruzam. Às vezes só as mulheres que sabiam, os filhos não, aí às vezes esse homem adoece, então são aquelas traições que às vezes permanecem anos. E muito tempo em segredo. Muito tempo em segredo. E a própria psicologia, as terapias falam que os segredos, você pode esconder a vida toda, mas você não esconde de você, Está né? aqui, né? Então você tem que... Assim, eu falo que hoje para você trair, você tem que ser ninja, tem né? Que ser muito bom. Você tem que ser muito bom, porque você tem que administrar aqui. Eu brinco às vezes assim, meu Deus, administrar uma mulher já é difícil, imagina duas, três, né? O cara tem que ser muito bom. E depois vai no ratinho fazer DNA ainda. Aí vai fazer DNA, bem isso. Mas, então assim, tem esses casos que não é o mais comum, né? Mas acontece. A gente tem aquelas traições onde vem de uma forma muito de paixão, assim, que geralmente não é uma regra que eu vou falar, porque cada caso é um caso, mas geralmente vem de um relacionamento que já tá normalzinho, tranquilo, morno, né, bacaninha, nem ruim nem bom. Entrou numa rotina, enfim. E aí, de repente, alguém me olha diferente. Fala palavras bonitinhas, percebe que, nossa, hoje você tá diferente, hoje você tá isso, hoje você tá aquilo. E aquilo já vai despertar. Opa, fui vista. Opa, né? Alguém me percebeu. Mexe num lugar que não está sendo mexido há muito tempo. Mexe num lugar onde está sendo mexido. E o humano, de um modo geral, ele gosta de ser olhado, de ser reconhecido. Alguns têm mais necessidade de ser aplaudidos do que outros. Mas as pessoas gostam de ser olhadas, de ser vistas. E não é necessariamente o ser olhado por alguém nesse sentido de paquera. Mas às vezes a pessoa não está sendo olhada por área nenhuma, e está esgotada, cansada, enfim, de repente alguém me viu. Nossa, opa, tô vivo. E aqui mexe com uma coisa de paixonite, sabe? Então a pessoa ela fica apaixonada, ela é um cérebro apaixonado. Qual é o problema desse tipo de situação? Porque essa pessoa ela começa a se perder nela mesma.
ela começa, quando vê, tá com mensagens escondidas, daqui a pouco essa mensagem já nem tá tão escondida assim, depois de um tempo ela já começa a pensar, primeiro assim, não, ela começa a inventar próprias desculpas, do tipo, não, a gente tá só conversando. Tenta se convencer de alguma coisa, né? Depois só conversando, mas o que é um beijo? Depois só conversando, o que é um relacionamento? Então, ela vai se convencendo, ela fica numa paixão muito grande por este novo, e junto com isso, geralmente, começa a mexer na imagem do atual. Então, exemplo, eu preciso fazer esse atual ser ruim. Porque aí justifica um pouco, diminui a minha culpa. Afinal de contas, olha só, ele é grosso comigo, olha só, ela faz tal coisa. Então, é como se o comportamento inadequado deste, que eu escolhi socialmente, enfim, eu começo a minar este comportamento para justificar o meu ato, que eu também sei que não é legal, mas tentando justificar uma coisa com outra. O que muitas vezes acaba acontecendo é que essa pessoa, assim, em alguns casos, aqui há um rompimento e eu vou viver o amor. E aí depois de um tempo, aquela paixão começa a esfriar também, começa a entrar na rotina também. E começa a sentir falta. E aí começo a fazer um movimento parecido com aquele que eu estava aqui antes, né? Às vezes sentindo falta deste, porque aí eu começo a perceber os valores que esse tinha, né? Enfim. Mas é uma coisa assim, ela vem uma adolescência junto naquele que não é mais adolescente. Mas nesse caso aí, tudo bem, encerrou o relacionamento fixo, real, oficial, para ir lá pro rolê que começou meio errado, mas tentou apostar e viu que não deu certo. Já deve chegar lá para você casos, por exemplo, eu estou tendo um relacionamento fora do meu casamento, por exemplo, mas não tem nada a ver com essa pessoa. Não tem nada a ver com... Eu não estou infeliz no meu casamento, eu estou só... Isso, então aqui aí, porque outro daí caso. É outro tipo. Vamos lá descascar, vai. Vamos lá. Então aqui eu tenho a paixonite. Existem outras situações em que é o perfil mais galanteador. Que é assim, eu preciso me relacionar com outras pessoas. Eu tenho uma atual, ou um atual, e aí, de repente, você me olha. Opa, tô viva. Então, ok, deixa eu... E, assim, aí depois a outra também me olha. Depois o outro, nanana. Então, essa pessoa, ela não chega a se apaixonar por alguém. Ela tem casos. Com quem? Tanto faz. E continua amando. E continua amando aqui. E eu continuo amando aqui. Olha, que louco. E aí, às vezes, a loucura é tanta, isso aqui é tanto, e quando a gente vai estudar bem a fundo aqui, geralmente tem umas questões sistêmicas e familiares, onde esta pessoa já tem, é mais comum nos homens, isso que eu tô falando, esse perfil, geralmente já tem um pai que fazia esse tipo de comportamento e vinha com um discurso, todo homem trai, é assim mesmo, todo homem faz isso igual. É normal. Esse discurso, inclusive, é para amenizar os meus comportamentos, vamos lembrar isso. Mas assim, este homem, ele tem aquela do Natal, da festa da família, né? E as outras são só as outras, porque ele não chega a se apaixonar por elas. É como se ele precisasse que estas mulheres, né, elas aplaudissem esse movimento, sabe? Que essas mulheres babassem ovo em mim e que eu sou ainda o cara. Só que aí, vamos lá, que eu acho que tem mais tipos. Eu vou cavucando, você vai me falando. Os casos assim... Eu tô conversando, não teve contato físico, até a gente colocou ali, a traição vai além do contato físico. Sim. Mas não teve o contato físico, sei lá, só estou conversando, só dou uma pedrada em alguém, aquela pessoa do meu trabalho, geralmente trabalho tem muita coisa, dou aquela pedrada no meu trabalho, mas não fiz nada. Mas eu tô com uma segunda intenção, não teve nada, não teve beijo, não teve nada. Também entra como traição? Entra, assim, é claro que aqui entra um discurso que é muito particular. Existem pessoas que vão dizer assim, não, se não teve o ato consumado, não é traição. Mas na nossa cultura existe sim, é um dos tipos de traição que não envolve, são micro situações que eu vou... deixando o meu parceiro um pouco de lado. Quando a gente fala de relacionamento, é importante a gente entender, Murilo, que assim, a gente tem todo um histórico social, onde a monogamia é algo que é presente na nossa cultura tradicional hoje. Existem outras culturas que não são assim, então a nossa cultura aqui, Brasil, região oeste, enfim, tem essa coisa da família, uma coisa mais tradicionalzinha. E aqui isto vale para relacionamentos homoafetivos ou não, mas essa coisa de ter um parceiro.
Então isso é na nossa cultura. A gente sabe que existem outras culturas que não é assim, né? Onde a gente tem um homem e várias mulheres, né? Com a regra de que o que ele dá para uma ele precisa subsidiar todas. E isso historicamente falando, por que o homem pode isso? Né? Historicamente falando, por quê? Porque eu, mulher, a partir do momento que eu vou gerar um filho, eu sei quem é meu filho, o homem não sabe. Então também uma forma de controle, até porque isso vem bem da época do feudalismo, de quem que ia ficar com as minhas terras se eu morrer. Então se eu sei quem é a minha mulher, eu sei quem é meu filho. Já que o homem não tem, até hoje, exatamente como saber. Hoje a gente tem exame de DNA, mas antigamente não tinha. Então, os relacionamentos que não eram monogâmicos passam a ser monogâmicos para isso. Mas a gente tem uma questão física, pensamentos, enfim, que algumas pessoas entendem, eu posso ter desejo por outras pessoas sem fazer nada, e isso não é visto como traição. Mas para a grande maioria, sim, isso é visto como uma traição. Por quê? Porque você não está comigo, você está com outras pessoas. Estamos falando bastante sobre os traidores, né? E quem fica. E quem leva a gaiada, né? Estamos rindo aqui, mas é triste, né? Muito. Só que assim, você comentou, quem trai geralmente vem de um comportamento do pai, de algum familiar, teve isso meio enraizado, né? Tá. Mas e para quem é traído, qual é esse impacto? Porque cada um também vai perceber de um jeito. Assim, Murilo, o que a gente observa? Também é muito de como a gente aprendeu na nossa questão cultural mesmo, assim, como que, por exemplo, existem mulheres, isso é mais do perfil feminino, não é só do feminino, quando eu falo feminino masculino, isso é amplo, mas tem algumas coisas que é mais comum aqui ou é mais comum aqui. Mas existem mulheres que vêm de mães, tias, avós falando, filha, é assim mesmo, todo homem é desse jeito, aceita que é assim, o importante é que você vai estar na festa do Natal, o importante é que é você que vai estar em tal aniversário. Então, entende que isso vem uma aprendizagem, muitas vezes, para algumas mulheres, e já em compensação outras, entende que assim, não, isso é inadmissível na minha vida e acabou. A gente sempre tentar entender assim, o que leva, né? E para manter o relacionamento, Murilo, então vamos pensar. Eu fui traída, a minha confiança né, quebrou, e aí sim, aqui a gente precisa ser esse casal, decidir, vamos ficar juntos, vamos continuar. Esse casal, ele precisa ter um diálogo muito forte de como é que nós vamos fazer isso daqui para frente. Existem sim muitos relacionamentos que melhoram anos-luz depois da descoberta de uma traição. Isso que eu ia te perguntar. Que daí a gente volta na primeira pergunta, né? Isso. Tem perdão? Tem. Para algumas pessoas tem. Tem, e assim, é claro que isso tem um preço. Né? E aí, para os dois lados. Para os dois lados. Tanto para eu conviver com aquela pulga atrás da orelha, será? Será que ele está só conversando no celular porque ele está trabalhando ou ele está conversando com alguém? Então é uma pulga atrás da orelha que talvez eu vou ter que aprender a conviver com ela, e aí eu vou ter que fazer a pergunta para mim, eu vou dar conta de conviver com isso? Então, uma coisa que eu sempre falo em situações de quem foi traído: decidir ficar. Apaga tudo. Porque assim, a decisão de ir ou de ficar é daquele que recebeu a traição. Uma coisa importante também, a culpa de quem trai é única e exclusiva de quem trai. E essa frase, ela é pesadíssima e super questionável, mas o que eu quero dizer, a culpa de quem trai é única e exclusiva de quem trai. Mesmo que tenha 1000 coisas em volta disso. Mas eu traí porque a esposa não faz isso, eu traí porque o marido não faz aquilo, eu traí porque o relacionamento está horrível, eu traí porque o outro era mais bonito, não importa o motivo. A decisão, se eu sou uma adulta, o nosso casamento pode estar péssimo. A gente pode buscar terapia, a gente pode se divorciar primeiro, a gente pode buscar o padre, o pastor, a gente pode sentar e conversar e tentar resolver, a gente pode trair. Entende? Então é minha responsabilidade isso. O outro pode até ter contribuído mas a decisão de sair com a outra pessoa é minha, eu sou adulto. Ok, aí da mesma maneira, se eu decido ficar nessa relação, descobrir a traição, decidir ficar nessa relação, também é minha responsabilidade daqui para frente entender que eu fiz essa escolha. Por quê? Porque quando que o casal acaba não dando certo muitas vezes? Então vamos supor que Murilo, eu e você somos casados. Aí você trai, eu decido que nós vamos ficar. Aí toda
briga que a gente tem. Joga na cara. Você deixou a toalha fora do lugar. Porque eu aposto que com aquela rapariga você não sei o que lá, blá, blá, blá. Toda briga, eu, que decidi ficar, fico te lembrando daquilo que aconteceu. Isto vai acabar com o casamento. Entende? Porque é claro que assim, mas como é que eu coloco uma pedra? Como é que eu vou esquecer? Não, você não vai esquecer. Não vai esquecer. Tá? Então assim, esqueçam querer esquecer. A gente vai precisar aprender a conviver com esse buraco aqui no peito, com essa falta de confiança, com essa dor, porque é uma dor na alma, é um luto. Nada que luto vai que apagar, é? Né? É o luto de realmente eu não fui suficiente, o outro é muito melhor. Então são N dores. Eu vou conviver com ele, não vou esquecer. Segura o assunto do luto, porque a Deise é psicóloga e especialista em luto. Eu já ia entrar bem nessa... A gente bem conectado, né? A gente já ia entrar nesse assunto, porque eu preciso antes chamar a Vanice e a Ingrid, porque amanhã tem um Viva Bem especial, inclusive despedida de Vanice Fiorentin aqui da KTV, do Viva Bem, mas com essa despedida e também a chegada da Ingrid Moura, tem um programa especial nessa sexta a partir da 1h30, né meninas? Oi, Murilo, eu tenho pavor de despedidas. Então, Ingrid, eu nem vou contar pra ele, né? Não. Que amanhã é meu último dia de Viva Bem, ao vivo. A partir da 1h30. Só quem assistir vai descobrir. Vai ter muitas emoções. Então, se eu fosse você, não ia ficar desgrudada a partir da 1h30 da tarde aqui na KTV. Depois, o loirão. A partir de segunda-feira. Meu Deus. Todo dela. Estaremos atentos aí, né? É aquela, quando o pessoal fala edição de colecionador. Então você que acompanha o Viva Bem, a edição de colecionador é amanhã, despedida da Vanice, e na segunda, a chegada oficial da Ingrid. Eu tô achando mó legal, acho que vai pegar esse loirão aí da Ingrid, viu? Deise Rosa, vamos lá. Você já fez a introdução aí, a questão do luto. Você que é especialista em luto. O encerramento de um relacionamento por traição, ele é diferente por... encerrar porque não gosta mais, quando não houve traição, tem alguma questão assim ou acabou, é um luto igual para todo mundo? Acho que todo relacionamento, quando ele acaba, ele é dolorido, ele é um luto. Né? O que é o luto? O luto é o rompimento de um vínculo. Então, eu tenho vínculo com alguém, com algo, com um animal, enfim, há um rompimento, há uma dor. Isso é luto. No afeto, na relação afetiva, a gente tem expectativas, a gente coloca um monte de coisa que há um rompimento aqui, há uma dor. Porém, quando a gente vai entendendo que a gente está se afastando, quando, sei lá, eu vou perdendo interesse na pessoa, então às vezes o sofrimento para algumas pessoas ele é antecipado, ele não é ali rompimento. No caso de uma traição, é um rompimento. E é algo, muitas vezes, inesperado. Por isso que ele é tão de rasgar o peito, ele dói na alma, porque estava tudo bem. De repente, aquela pessoa... Aquilo morreu. Aquilo que eu tinha de idealização morreu. Para ficar, eu preciso entrar em contato com essa dor, olhar para esse vaso quebrado. E mesmo que eu vá juntar as peças, eu primeiro preciso me conectar com aquilo quebrado para juntar as peças e agora olhar para essa peça que não é mais perfeita. Porque às vezes é um pouco isso que dói. A gente idealiza tanto o outro que às vezes a gente idealiza mais do que aquilo que o outro é. Às vezes é mais uma fantasia minha daquilo que eu construo, aquilo que eu espero. Aquilo que o outro não tem nem para dar. Às vezes aquilo que o outro não tem nem para dar, muitas vezes é isso, né? E aí às vezes o que acontece em muitos relacionamentos é assim, você no começo era de tal jeito e hoje você não é mais. Eu sempre falo para todos os casais, para de se iludir. No começo, o outro que está ali com você e você tinha a ideia de mostrar mil maravilhas. Não é que você com seu marido, você ouvia rock? Isso mesmo, meu marido ouvia rock, ele gosta de rock, eu gosto de sertanejo, e aí quando ele veio me mostrar, né, e eu falava assim, eu gosto, tipo, gosto nada, eu gosto bem pouquinho, né, e aí ele já pensou, nossa, a mulher da minha vida gosta de rock, e ele falava a mesma coisa de assim, eu já escutei algumas músicas sertanejas, eu gosto de um ou outro, e na hora, nossa, maravilhoso, e na real, tipo, não é isso que ele gosta. Então, hoje a gente teve que aprender a lidar. Esse homem perfeito não existe, na minha concepção, que eu imaginei, mas esse homem real é o que eu quero pro meu lado. E às vezes a gente tem que trazer. O que é real, né? E às vezes o real é este homem, muitas vezes, ou esta mulher, que me decepciona.
que não é perfeito. Eu estou pronto para ficar com essa pessoa que decepciona. Eu estou pronto para ficar com essa pessoa que errou, sendo que eu também tenho os meus erros. Eu vou dar conta de ficar nessa relação. Então, ainda, nesse caso específico de traição que a gente está falando, acho que todo rompimento ele é doído, mas neste caso, assim, eu vou decidir ficar com qual parceiro? Com aquele que eu criei lá atrás, que eu conheci, ou com esse novo agora. E às vezes a gente vai continuar com o novo esperando que ele tenha comportamentos que eu tinha lá atrás. Mas aí eu já não sou mais a mesma pessoa. Porque a partir do momento que a gente tem uma decepção na vida, a gente já começa a olhar para tudo diferente. Vamos supor que então voltamos e ficou tudo bem. Ok, alguns casos sim. Mas muitos casos há o rompimento. E a gente não volta. Não aguenta segurar a barra, volta. Cuidem aqui, minha gente, porque aí o próximo parceiro ou parceira, que não tem nada a ver com a paçoca, ele acaba levando no oco por conta daquele ex que traiu. Aí vem uma dor mal curada de muita gente, que vem respingando. Porque entra o quê? Entra como um trauma? Claro, traição é um trauma? É um trauma, claro, porque assim, é um trauma porque há uma dor, eu não sei o que fazer com isso. E aí eu arranjo um novo parceiro, uma nova parceira, só que os meus medos vão vir junto comigo. Os meus medos, as minhas decepções. E aí, quando esses medos vêm, essas decepções vêm, eu começo a jogar pro outro. Você tá olhando pra quem? Você tá fazendo tal coisa? Você não me ligou tal horário. Então eu começo num controle obsessivo porque eu não posso fazer você errar. Já que no outro talvez eu deixei mais livre e ele errou, aqui eu preciso ficar neurótica aqui cuidando. E aqui a gente corre o risco desse novo relacionamento. Poderia ser bem legal, não ser bem legal. Não porque render. O outro às vezes não aguenta esta cobrança nesse tanto. Eu nunca traí e eu fui traído. Aí eu vou fazer o seguinte, bom, já para pagar na mesma moeda, vou trair também e fica tudo bem. Também não é positivo para ninguém ou... Algumas teorias até elas falam da questão de uma justiça que não necessariamente precisa ser da mesma moeda, tá? Até porque a mesma moeda, ela às vezes vai machucar a mim. Porque eu não queria estar com esse novo parceiro. Eu estou fazendo isso só para dar na cara do outro, então eu também não estou com esse. Eu não estou nem com esse, nem com aquele, sabe? Então, isso às vezes causa mais dor se não é da índole da pessoa. Eu diria que assim, você pode fazer a sua vingança de outro jeito. Ah, sei lá, o marido traiu, descobri, a gente conversou muito, estamos tentando um relacionamento novo, a gente foi lá buscar ajuda espiritual, psicológica, decidimos ficar junto. Mas eu ainda tenho a sensação de que eu estou injustiçada. Sei lá, eu posso pensar em alguma alternativa, sei lá. Uma recompensa? Como se fosse uma recompensa. Então, ele vai me pagar uma plástica. Oh, que legal, é bem mais legal do que trair, gente, ganhar uma plástica. eu tô dando um exemplo aqui, é claro que isso tudo custa, enfim. Mas isso é um conforto emocional. É um conforto emocional, porque eu me sinto injustiçada. E aí é como se aqui eu trouxesse o equilíbrio de novo. Não apaga, tá? Não apaga memórias, não apaga dores, mas às vezes é a sensação de assim, ok, eu tenho a sensação de agora estou quite. Tá? Eu dei o exemplo da plástica, mas pode ser outras coisas, sei lá, tá? Eu quero fazer uma viagem para compensar, quero tentar se reconectar de novo. É um tentar reconectar comigo e com aquele outro que eu quero dar mais um voto de confiança, tá? Enfim, mas cada caso é um caso, né? A gente precisa sempre olhar cada situação, as coisas que foram acontecendo para que chegasse às vezes nesse nível, se é algo corriqueiro, se foi uma coisa pontual. Então, acho que são vários itens que fazem com que a gente entenda se vamos continuar esse processo, se não vamos continuar esse processo. Se tiver amor, dá para salvar. Como é que é? Acho que é uma música, não sei se é do Luan Santana, eu já escutei alguma coisa assim, amar é deixar ir. É Luan Santana, vocês sabem se é, se não é? Não é mais ou menos nessa ideia? Às vezes amar é deixar ir e às vezes amar é ficar com mais maturidade. O que não pode é a gente fingir que nada está acontecendo e o elefante branco está na sala ainda. Então acho que a gente precisa conversar sobre o elefante branco, ser adultos o suficiente para tentar chegar a um movimento do que eu quero para minha vida, quais as minhas expectativas, né? Então sempre, qual é o segredo principal? Olhar para dentro. Sempre olhar para dentro. A resposta muitas vezes está dentro da gente. Mas o que os outros vão pensar?
Uai, gente, mas não é os outros que vão ficar casados, que vão aguentar a bucha, que vai ficar sozinho. Porque assim, às vezes, o que é pior? Depende. Eu vou perguntar para algumas pessoas, o que você acha pior? Ficar sozinho? Aqueles que não gostam de ficar sozinho vão achar isso pior. Ou você ficar acompanhado de alguém que você tá sempre com muito medo que essa pessoa não esteja com você. Você entende que depende a resposta? A resposta vai depender conforme a dor que cada um vive. Quais são os medos que cada um tem. Então, independente do que vai acontecer, o que os outros vão pensar. O que eu vou pensar? Acho que essa é a grande pergunta. Muitos de nós, Murilos, em várias áreas da vida, não só na traição, nós temos diversos problemas de relacionamento pelo que os outros vão pensar. Eu deixo de dizer pra você que eu amo você, que você é um amigo especial, porque, ai meu Deus, mas o Murilo é homem, o que vão pensar? E às vezes a gente esquece de ter boas relações. Estou dando um exemplo simples, mas é isso. O que os outros vão pensar é um dos grandes problemas de saúde emocional no mundo hoje. Dá tempo de resolver até o dia 12 de junho, então. Ah, gente, dá, né? Pelo menos espera pra ganhar presente, depois você resolve. Se não for parcelado... Se não for parcelado. Mas é o duro que dá presente, mas você tem que pagar também o presente. Então não sei, tu tem que pensar. Você deu o exemplo, eu vou falar que eu gosto muito de você. Obrigado, I love tá? you. Beijo, até a próxima. Até a próxima.